Olá, hoje nós vamos falar sobre alta performance na gestão de frota. Vamos trazer aqui alguns caminhos, algumas dicas, algumas técnicas que muitas vezes o gerente de frota, o gestor de frota, ele não está muito habituado a observar, né? Ou que ele entende que não seja tão trivial, que não seja tão comum, né? Ou que não mereça tanta atenção. Afinal de contas, ele é demandado por um universo enorme aqui de itens e de capacidades que o fazem se tornar ou que demandam dele um aspecto multifuncional, né? Então eu queria começar aqui essa conversa com vocês, ilustrando aqui um pouquinho da realidade do gestor de frota. Então tá aqui, né, todos os desafios que esse profissional ele tem que encarar no dia a dia dele, começando por custos, falta de veículos, problemas com usuários, acidentes, veículos quebrados, relatório. Agora vem o ESG, a turma, né, nos cobrando ações aí de sustentabilidade e meio ambiente, problemas com a nossa própria equipe. Quando você tem também a manutenção própria dentro de casa em algumas operações de frota, você também tem que fazer um gerenciamento de equipes. Isso tudo cria um universo, cria uma complexidade que muitas vezes o gestor não consegue identificar e não consegue saber por onde começar, né? Por onde priorizar. Claro, cada empresa tem um peso, cada empresa tem valores, né, que você, como gestor, tem que saber identificar, tem que saber valorizar e tem que saber muito bem negociar com todas essas áreas, e é isso que a gente vai começar a ver agora. Então eu vou começar a trazer aqui alguns insights para a gente de o que você não pode deixar de observar para que você consiga fechar todo esse círculo, para que você seja eficiente dentro desse ecossistema. Então vamos lá começar a olhar o que é eficiência basicamente em 3 pilares. Quando a gente fala de eficiência, de alta performance, dentro da gestão de frotas, eu considero que você consiga ter, de alguma forma, a tua frota tecnológica, a tua frota eficiente, a tua frota confiável. Isso tudo com pontualidade, com o rigor, tanto dos relatórios para as áreas que dependem de você, quanto também para aqueles atendimentos a clientes, quanto ao seu compromisso com as áreas de operações. E por fim, claro, você não vai ser não menos demandado na área de custos, né? Então essa parte aqui é alguma coisa que você vai ser muito cobrado e que muitas vezes o gestor de frota, infelizmente, é lembrado muito mais por essa parte do que por as suas outras iniciativas. Então são esses 3 pilares que eu estou tentando construir aqui, que eu estou construindo com vocês, e com base nisso a gente vai continuar a tentar abrir, né, as ações, o que eu tenho que me preocupar, né, como é que eu transformo tudo isso, Marcelo, em ações, como é que eu transformo tudo isso em atitudes no meu dia a dia. E aí eu começo falando da sua área de operações, tá? Então vamos para cá. Então construir relações colaborativas com a área de operações, né? Entender as demandas que eles têm e levar a sua demanda também é alguma coisa muitíssimo importante. Por quê? Porque você precisa, como gestor de frota, você precisa dos seus veículos, por exemplo, para fazer uma escala de manutenção. E se você não tem a área de operações do seu lado, se ela não entende a necessidade da manutenção, se você não fecha esse círculo com eles, eles não vão conseguir valorizar a sua necessidade, tá? Roteirização, escala de motoristas, isso tudo é muito importante você conseguir fazer com que, por exemplo, a área de operações, ela entenda que o veículo inadequado, com um motorista inadequado, por uma rota inadequada, é a tempestade perfeita para que a gente tenha um problema sério de segurança, de pontualidade, de quebra, né, e de ineficiência de uma forma geral. Então, você participar desse processo, claro, em algumas operações você vai ter esse espaço, ou você precisa criar esse espaço para discutir isso com a área de operações. E mais, pessoal, é importante que você consiga, de alguma forma, quando você se aproxima, né, quando você se envolve nos problemas e ouve a área de operações também ela passa a te ouvir. Né? Então você cria uma relação mútua, né, de cumplicidade, tá certo? Porque uma área depende da outra. Então essa etapa é não menos importante, tá, para a sua gestão eficiente, tá legal?
Depois a gente começa a falar sobre alguma coisa que eu considero fundamental, estratégico, de suma importância você usar uma política, ou se você não tem, você construir uma política de frota. A política de frota, ela tem aí inúmeras vantagens, né? E é de suma necessidade para você gerir qualquer tipo de frota, da maior a menor, de veículos leves a veículos pesados, de motocicleta a hexatrem. Se você não tiver muito claro quais são as responsabilidades, quais são as expectativas, quais são as regras e normas para condução, para conservação desses ativos, você vai ter muito problema, tá certo? Então eu trago aqui 4 pontos que eu considero bastante importantes. Então, estabelecer a política é o início de tudo, suporte, ela vai dar suporte e vai suportar as decisões do gestor, vai eliminar aquelas avaliações subjetivas e vai dar respaldo às decisões do gestor. Na verdade, pessoal, nós vamos passar a deixar de ter interpretações subjetivas, que muitas vezes acontecem. O gestor muitas vezes precisa tomar algumas decisões, né, e que se ela não está muito bem alinhada com a política, ela começa a perder efeito, ela começa a perder o valor, tá certo? Então a política é o que vai dar suporte às suas decisões, tá? Você vai tirar você vai colocar a coisa de forma impessoal, tá? Você vai colocar as regras da companhia de forma impessoal, tá certo? Então, política de frota é alguma coisa mandatória, necessária, um grande aliado para o gestor. Depois a gente tem que também falar com quem? Com os motoristas. A gente abriu o canal, não só lá com a operação, mas agora com motoristas também. Por quê? Porque o motorista, antes de mais nada, ele é o seu cliente interno. Tá certo? Então, você não cuidar adequadamente da manutenção desses veículos, se você não cuida adequadamente da limpeza, se você não cuida adequadamente do dimensionamento do veículo que você tem que fazer, e a gente fala daqui a pouco também sobre isso, se a gente escala um veículo errado para a operação errada, tá certo? Isso tudo tem um impacto direto, né, no índice de satisfação desse funcionário. E você começa a colocar em jogo, em risco, a própria funcionalidade e a própria confiabilidade da operação, né? E outra coisa que eu também gosto muito de trazer aqui, que a gente aprende com esses funcionários, né? Quem está no campo, quem está lá na linha de frente da operação, quem está observando ali no detalhe a minúcia, o dia a dia, é capaz de muitas vezes trazer resposta para questões internas, para questões que muitas vezes estão dentro de casa e que nós não sabemos resolver. Então, quando você abre um canal de comunicação adequado com os seus usuários, com os seus motoristas, com suas equipes de campo, você consegue trazer soluções, consegue trazer inovações, você consegue trazer uma série de benefícios para a sua operação e para a sua gestão, tá certo? Não deixe, então, de atender essa turma aqui, que é um fator não menos importante para o teu sucesso. Acabamos de falar aqui sobre a escolha do veículo, sobre a compra do veículo. E aqui eu gosto de trazer essa imagem, porque não adianta você escolher o veículo mais caro, mais sofisticado, né, e o mais tecnológico, se ele não conversa com a sua atividade, se ele não conversa com o seu propósito, tá certo? Então, muitas vezes a gente está dentro lá de operações, está conversando com determinados gestores, e a gente se depara com determinados veículos totalmente inadequados para aquela operação, e você pergunta, puxa, mas por que esse veículo está aqui? Por que foi comprado isso? Por que, senhor Marcelo? Porque era o mais barato na ocasião. Ou, compramos porque era o que havia disponível no mercado por momento e a empresa precisava crescer. E então isso é muito comum, mas se a gente atentar aqui, eu considero que a primeira oportunidade que a empresa tem para poder garantir uma economia e segurança para a sua operação é fazendo a escolha correta do veículo, tá? Então, avaliar padrões de segurança, quais são os critérios, né? Padronização de frota é uma coisa extremamente importante, grande aliado do gestor também, né? Como é que é o mercado de reposição de peças, de serviços,
padrões de segurança, de órgãos de teste de segurança também, como é que esses veículos são avaliados, né? Como é que a rede de assistência técnica, você vai ter assistência técnica em todos os locais onde você tem operação? Será que você está considerando isso quando faz essa compra? Isso é muito importante, né? Então, esses são os pontos que eu trago, que o gestor não pode deixar para trás. E a equipe do CEPA também, assim como já falamos aqui de política, como falamos aqui também estamos falando aqui de consultoria para esse tipo de trabalho, o CEPA ele tem uma equipe especializada de engenheiros, de técnicos, de especialistas para poder dar suporte em todo e qualquer tipo de desafio relacionado a essas questões que eu estou trazendo aqui. E o próximo item que a gente fala agora é como tratar essa questão tão delicada que é a relação com fornecedores. Então vamos olhar aqui os 4 pontos que eu estou trazendo aqui. Estabelecer uma relação colaborativa, ganha-ganha, né? Elaborar os seus próprios contratos, né? Não se limite a desenvolver, a aceitar contratos já previamente, seja de terceirização de frota, seja de manutenção, seja de qualquer outro tipo de prestador que você vai precisar, e você vai precisar, por mais verticalizado que você seja, em algum momento você vai precisar, sim, estabelecer contratos. Tá? Então, peça apoio do seu jurídico, ponha na mesa as demandas que são específicas da sua atividade, tá? Se envolva nisso, que isso aqui é muito importante. Tá? Muitas vezes o gestor tem que tomar cuidado quando a gente trata de fornecedor, porque muitas vezes o fornecedor é mais importante para você do que você para ele. Né? Às vezes ele é o único fornecedor prestador de serviço, por exemplo, de até determinadas peças e serviços daquela região que você está, onde o fornecedor mais próximo está a milhares de quilômetros dali. Então, se você não estabelecer uma relação muito equilibrada, por mais que ela não seja satisfatória para você, você vai ter sérios problemas. Né? A mesma coisa quando você terceiriza uma frota, né? Quando você terceiriza uma frota de veículos. Né? Você tem que tomar muito cuidado, que a partir de então você está terceirizando um item estratégico da companhia, tá certo? E estratégico para a sua operação. E não é tão simples você fazer mudanças como você troca, por exemplo, na compra de um item aqui e outro ali. Tá certo? Então esse é um ponto não menos importante. Peço especial atenção de vocês. Tá? E uma outra coisa que eu gosto muito é falar sobre comunicação verdadeira, né? Relação ganha-ganha, comunicação verdadeira. Isso sim dá credibilidade, dá sustentabilidade para a relação comercial, e ao invés de você ficar criando fornecedores, tá? Você passa a construir parceiros comerciais. E aí você vai conhecer quem é seu verdadeiro parceiro no teu instante de maior dificuldade, quando você tiver com graves problemas na tua operação, na tua frota, com problemas que você precisa soltar os veículos e não consegue, e aí que você vai conhecer realmente com quem você está trabalhando. Tá certo? Vamos construir parceiros e não fornecedores. Essa é a dica que eu deixo. Falar rapidamente aqui sobre dados. Dados é o novo ouro digital. Né? E como a gente está falando aqui de alta performance, não dá para falar de alta performance sem trazer exemplos do que existe de mais alta performance em frotas no mundo. Afinal de contas, as equipes de Fórmula 1, elas também têm frotas. De 2, com 3 veículos, mas são frotas. São equipes de manutenção, são equipes de engenharia, são equipes de operação. Então eu gosto de trazer exemplos para falar de dados. Né? Então os dados hoje estão em todos os segmentos, não só da frota, disponível para a frota e está disponível para todos os bolsos, né? Quanto também para orçamentos que hoje são limitados, também nas competições de Fórmula 1, mas eles também têm seus limites. E eu trago aqui 3 exemplos clássicos. Né? Primeiro que a tecnologia hoje está embarcada, tá? E com milhares de sensores, e é lógico que para nossas frotas de caminhões, de automóveis, esses sensores estão reduzidos, mas já estão gerando dados que muito nos auxiliam na gestão. Aqui um exemplo clássico de como a gestão de dados, né, através de simuladores, de horas, de dias, de anos em simulador, hoje um dos maiores fenômenos da história do automobilismo, hoje se beneficia com o uso de dados. E por fim, os dados na segurança. Porque depois de acidentes graves, os acelerômetros e todos os sensores hoje são capazes de gerar informações de como a gente pode incrementar, como pode melhorar a parte da segurança na construção do veículo. Né?
Então está aqui o exemplo do que a gente está buscando. Dados no uso de performance, dados no uso para segurança. Legal? Sigamos aqui agora, que é o próximo passo com dados. Bom, o meu GPS, a minha telemetria, todos os meus sensores, o meu cartão de abastecimento, ou seja lá, o que você tiver, ou a minha videocâmera, tudo aquilo que eu tiver embarcado, hoje está me gerando dados. Né? Ou o próprio aplicativo de muitas marcas hoje, né? A maioria das marcas hoje dispõe de aplicativos, né, que geram dados, geram informações. Hoje você precisa transformar isso em indicadores. E aí eu trago aqui os principais que considero para esse momento. Claro que nas nossas aulas nós vamos, dentro do CEPA Academy, nós vamos aí esmiuçar cada um desses temas que a gente está trazendo aqui com muita riqueza, com muito detalhe, com muito conteúdo, com muitos exemplos, né? Mas aqui eu gostaria de trazer o que são os mais comuns e o que nenhuma frota pode faltar. Então, intervalo entre quebras, né? Que é uma sigla aqui em inglês, que é o MTBF. Isso aqui é muito importante para que você possa, inclusive numa etapa seguinte, até desenhar o teu plano de manutenção. Mas isso a gente vai falar lá no conteúdo do Academy, tá? O tempo de reparação, ou seja, o tempo necessário que a minha estrutura hoje, seja ela terceirizada, seja ela própria, ela está demandando para poder fazer um reparo, né? E você dimensiona se isso está dentro, está adequado dos padrões que você precisa ou não, ou que o mercado oferece ou não. O custo de manutenção por quilômetro, o custo total de propriedade, manutenção por quilômetro, acidentes por quilômetro, quando a gente fala de segurança, que talvez seja o índice mais conhecido. Tudo isso aqui são itens que não pode falar quando você trata de indicadores. E a partir desses indicadores, né, que são as traduções numéricas, né, das suas ações, das suas escolhas, essas traduções numéricas, né, que a gente traz aqui, essas sugestões, e aí por que eu trago apenas essa pequena quantidade? Porque a experiência mostra que você adotar muitos indicadores, você perde o foco, você não consegue, de alguma maneira, gerenciar todos ao mesmo tempo. Então, o ideal é que você tenha alguns indicadores-chave, tá? E você consiga concentrar os seus esforços ali, concentrar suas equipes em ações específicas que vão lhe trazer, porque uma quantidade muito grande de indicadores, ela não é resultado de que você vai conseguir performar em todas. Além do que, a gente tem uma questão muito relacionada ao que fazer, como estabelecer os indicadores. Aí eu deixo uma dica de ouro aqui para vocês. Uma coisa que me perguntam em aulas, em palestras, por onde ando, qual é o melhor, como estabelecer um indicador, como estabelecer um objetivo. Na verdade, o objetivo que eu gosto de determinar e recomendar é que você tem que ser sempre melhor do que o teu dia anterior. Tá? Então, muitas vezes você quer começar um programa aqui de acidente, e aí a pessoa quer começar com 30%, 40%, 50% de redução. Eu não recomendo isso. Eu acho que você tem que ser hoje melhor do que ontem e melhor do que do dia anterior. Tá? Então, na medida que você vai progredindo, que você vai amadurecendo, você vai estabelecendo metas mais rigorosas. Tá certo? Essa é a dica que eu deixo. E aqui o exemplo ainda de alta performance, né? Se a maioria não conhece, esse aqui é o CEO, chefe e também sócio, né? Parte da equipe de Mercedes-Benz de Fórmula 1. E ainda dentro do tema alta performance, né? Ele traz aqui uma mensagem, né? Um depoimento muito importante, né? Que não adianta que você não vai conseguir, mesmo com o melhor piloto, sem dados, ele não vai conseguir performar, né? Porque hoje tudo envolve dados, tá? Dito por quem sabe muito aqui do assunto de alta performance. E aí, chegando aqui ao final, a parte final da nossa conversa, a gente tem aqui um tema não menos importante, que é a formação. O gestor de frota, gestor de operações, gestor de frota, ele precisa investir no seu conhecimento, ele precisa investir na sua capacitação e de sua equipe também. Só assim você consegue se preparar melhor para os desafios que essa função, que essa posição
ela exige, e só assim você vai conseguir também ter o reconhecimento, né, das organizações que você lidera, das organizações que você e das posições que você ocupa, né, de realmente estar sendo uma pessoa que está investindo, tá, em capacitação para que você passe a entregar melhores resultados. Tá? Então, isso é algo que eu realmente gosto muito de dedicar e pedir uma atenção especial aqui, na medida que você tem uma série de oportunidades para evoluir. Tá? Então, você participar de feiras, de simpósios, de eventos, cursos. Hoje, o próprio YouTube, a gente está aqui, inclusive, né, dividindo conhecimento, né, nesse momento aqui, até de forma gratuita, mas e também não se limitar apenas a este tema. Eu trago aqui também algumas sugestões aqui na tela, como você trabalhar, por exemplo, gestão de projetos, análise estatística, isso tudo te ajuda a realmente conseguir criar um cenário, muitas vezes, que vai um pouquinho além daquilo que você consegue enxergar no seu dia a dia. Então, invista na sua capacitação. Um dos nossos principais propósitos dentro do CEPA é capacitar, é formar pessoas melhores, desde o condutor até seus líderes. Isso é uma coisa que vocês podem e deverão contar conosco para todo e qualquer tipo de desafio, seja ele o tamanho que for, seja ele onde quer que você esteja, no Brasil, fora dele, em qualquer um dos continentes, a gente vai conseguir te entregar um conteúdo na forma e no tempo que você precisa. Tá certo? Capacitação é a palavra. E aí, eu recomendo também, dentro aí do universo da gestão de frota, também ficar atento à evolução, né, do que acontece com a manutenção. A manutenção hoje está toda integrada, hoje você tem software, que isso aqui também está um pouquinho dentro de dados, né? Hoje você já tem aí veículos, caminhões aí que, enquanto na estrada, enquanto na rodovia, em caso de qualquer alerta, qualquer problema, qualquer sinalização de pane ou quebra, ele já dispara um sinal para a montadora, uma sede lá na Europa, da Europa ele dispara para um concessionário próximo aqui no Brasil, que daqui se abre já uma ordem de serviço, já se aciona o gestor de frota já conversa com o motorista, pede para que ele já encoste e muitas vezes a concessionária já está esperando um box com toda uma parte ali de peças e equipe especializada para atendê-lo, tudo sem nenhuma ação do motorista. Então, isso é apenas um exemplo, além dos dashboards muito complexos hoje que as próprias montadoras, então você, gestor, tem que estar atualizado a essas tecnologias, tem que estar atualizado a essas soluções que vão muito te ajudar na gestão do dia a dia e das suas crises com manutenção. E a parte final nossa é sobre segurança, tá? Segurança, eu coloco a manutenção, né? Tem um espaço dentro da caixinha aqui de segurança, né? Porque, afinal de contas, a negligência da manutenção, ou uma manutenção equivocada, ou mal planejada, ela também é um agente gerador de acidentes, tá certo? Então, e muitas vezes quando o acidente acontece, eu trago aqui o primeiro item, né? Não basta executar, mantenha as suas manutenções registradas, porque é pelo simples fato de que toda vez que um veículo se envolve em um acidente, o tema manutenção vem à tona, né? Muitas vezes o motorista, ele, no ímpeto, né, de se autodefender, ele tenta levar para o veículo a falha, a pane, a quebra, né, e tenta sugerir, e aí o processo de manutenção é questionado. E se você realmente não tiver com todos esses registros em dia e alinhados, né, o ônus muitas vezes da prova volta para a empresa, volta para a área de gestão de frota, né, e isso é alguma coisa que é absolutamente previsível, evitável, e que hoje também existem softwares, existem sistemas, apps que conseguem te entregar isso aqui com muita facilidade, com muita tranquilidade e dentro dos bolsos. E é claro, um bom plano de revisões, né, checklist digital, tudo isso também são itens que o CEPA trata muito bem, né? Temos uma consultoria muito especializada, com profissionais muito experientes, que conseguem aqui entregar um panorama de análise, construção de planos, diagnóstico de frota,
realmente com um grau de excelência que poucas vezes você já viu, tá certo? Então, o CEPA também consegue te entregar isso aqui. Bom, como já falamos, né, conscientização e treinamento. E o único ponto que eu acrescento aqui nessa tela, existem muitos eventos específicos para falar de segurança dentro das empresas. Existem espaços específicos. Mas o importante é que você, como gestor, tente encaixar esse tema da segurança, esse tema da conscientização a cada momento, a cada mês, e não somente, por exemplo, lá no mês de maio, o Maio Amarelo, né? Mas em junho que você também buscar um espaço lá para conversar com a sua operação, conversar com o seu RH, né? E pedir 5, 10, 15, 20 minutos para trazer a questão da segurança e não deixar apenas para eventos formais. Claro, ter um plano, falar sobre, fazer um workshop, né? Isso é muito bom, mas se você não construir uma cultura de segurança, isso realmente vai... as questões acabam se perdendo, né, ao longo do tempo, e você perde muita da efetividade, tá certo? Então, isso é alguma coisa extremamente importante, tá? E aí o CEPA também tem, em termos de treinamento, conscientização, também temos desde palestra até os cursos mais completos, até os programas completos de safety, tá, no Brasil e no mundo, legal? E um outro ponto também que é muito importante dentro da segurança é a investigação. Por quê? Porque muitas vezes quando você quer tratar a causa dos acidentes da sua empresa, você acaba dedicando a análise e avaliação pela equipe interna. E a equipe interna muitas vezes é parte da questão, é parte do problema. Então muitas vezes existe um viés, né, na condução dessa investigação que muitas vezes não vai trazer a realidade e você não vai tratar a causa. Certo? Então um processo, né, com gente competente, com isenção e imparcialidade, algo que o CEPA também atua, né, com sua equipe de técnicos e especialistas, é algo que pode lhe trazer uma confiabilidade muito maior nas suas análises, e aí sim você trata a causa de uma forma verdadeira e sem nenhum tipo de acomodação ou adequação para determinadas necessidades internas. Tá? Quando você integra dados, voltando um pouco lá para o tema de dados, você também consegue melhorar aqui através de estatísticas, né? Você criando indicadores, você estabelecendo metas, você acompanhando documentação, tudo isso, né, o que também nós temos dentro da nossa plataforma, tudo isso aqui também é algo que vai contribuir muito para a tua gestão de segurança, tá? Na medida em que você consegue também usar os dados também, além da performance, também aqui no caso da gestão de comportamento, documentação dos seus motoristas. E partindo aqui, chegando aqui na nossa parte final, o acidente ele acontece basicamente acho que todo mundo lembra desta imagem, né? Todo brasileiro, ou todo fã de automobilismo lembra muito bem dessa imagem aqui, né, que foi um acidente com o Ayrton Senna, o que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui naquela foto, é a mesma foto que a gente viu ali naquela imagem anterior quando eu falei de dados. Tá? A diferença, né, é que quando você trata o meio, máquina e homem, você consegue justamente evoluir na tua questão de segurança. Quando você deixa algum desses itens para trás, você realmente vai ter uma probabilidade de sucesso muito menor. E por que essas imagens? Porque após esse acidente, né, houve uma sensível melhora, porque esse acidente comparado a esse aqui, esse parece de uma gravidade infinitas vezes maior e o piloto saiu daqui andando. Tá? Ao meio do fogo, depois de uma colisão que partiu o carro ao meio, ele sai andando. Enquanto que lá em 94, a Ayrton Senna não teve a mesma sorte, porque o meio, ou seja, o circuito, não era favorável, o carro não tinha os mesmos níveis de proteção, né? E o homem, e o piloto, talvez não seja esse caso, mas o piloto hoje ele tem que ter pontos em carteira, né, tanto de penalização quanto para certificação, né? E existem também uma série de regras hoje, muito mais rigorosas, até para aprovar um piloto para dentro
da categoria. Então, você trabalhar esses 3 itens aqui é fundamental para que você consiga melhorar a sua segurança. E por fim, um plano de segurança não é ter uma planilha com os indicadores de acidente por quilômetro, tá certo? Um programa de segurança é algo muito maior. É tudo isso que a gente mostrou até aqui e não adianta você querer considerar gestão de acidente simplesmente criando uma estatística. Ok? Bom, pessoal, por fim, eu acho que deu para ter uma noção de que alta performance tem uma relação direta com uma série de necessidades que demandam habilidades, que demandam profissionais, que demandam conhecimento. Tá? E é certo que tudo isso dentro de um ambiente de compliance. Tá? Então, falamos aqui sobre escolha de veículo, falamos aqui sobre capacitação, dados, política de frota, como tratar fornecedores, a questão dos motoristas, a complexidade toda da operação, tudo isso dentro do ambiente de compliance. Não é fácil, nem um pouco, mas isso é uma arte, é uma ciência, mas tem solução. Né? É um desafio, mas tem solução. E é certo que o CEPA hoje tem condição de te dar o apoio, te dar o suporte para cada uma dessas etapas e tornar a tua vida cada vez menos desafiadora. E eu pergunto, deixo a pergunta aqui para você para finalizar, em que jornada que você está dessa história? Né? Qual das duas cenários te representa melhor? Pense bem. E pode contar com o CEPA para que você, se eventualmente está aqui no meio desse caos, vamos passar para ir para um nível acima, para alguma coisa mais tecnológica e para um nível de gestão muito mais maduro. Tá bom? Conte conosco.